que seja repreendido, seja aniquilado agora, em nome de Jesus. Pai, coloca os teus anjos neste lugar, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, usa ele grandemente, com poder e autoridade. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém? Amém. Com as palmas bem fortes nos igrejas. Glórias a Deus. Salve, irmão, na paz do Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Eu estou alegre, irmão. Você está alegre, irmão? Você está saltando da cadeira, irmão. Encerramento de campanha. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Essa campanha de show está terminando. Ué, irmão Lisandra, ela poderia não terminar? Claro que sim, irmão. Jesus poderia ter voltado no meio da campanha. Aleluia. Glória a Deus nós estarmos aqui. Aleluia. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, que é cada dia uma vitória. É cada dia, cada noite uma vitória. Eu quero dizer para você que muito em breve o céu irá se abrir. Aleluia. O nosso Redentor que vive virá buscar a sua igreja. Eu agradeço a Deus, irmão, essa oportunidade de nós estarmos aqui retornando nessa casa de Deus mais uma vez. Agradeço a vida do pastor Felipe, do convite, do pastor Ricardo, todos os irmãos a qual a gente conhece, que a gente tem um carinho muito grande. Amém? Glórias a Deus. Vi que a campanha não tinha tema, mas ela tinha um título, né, irmão? Pelo menos se tinha. E é o poder da oração. Aleluia. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir porque isso é forte, irmão. O poder da oração. E vai ser em cima disso que nós vamos falar esta noite. Abra comigo a sua Bíblia, irmão, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, e o verso de número 27. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmão. E se você não está sentindo até o final deste culto, você vai decolar, irmão. Aleluia. E se você não quiser, irmão, eu já profetizo como Ezequiel profetizou dentro do vale. Talvez tinha osso que não queria se juntar, mas teve que se juntar. Talvez até o início você não está com vontade de dar glória, você não está com vontade de dizer aleluia. Talvez até agora você não está nem com vontade de chamar a atenção de Deus. Mas eu quero dizer para você que até o final da última palavra que houver, até eu alcançar esse microfone de quem é de direito, você vai estar dando glória, você vai estar dando aleluia, porque aonde a presença de Deus chegar, algo diferente tem que acontecer. Aleluia. E ele já está nesse lugar. E quando eu passei por aquelas portas, ele me disse, Elisandro, pode dizer para a minha igreja que hoje será uma noite de glória. Aleluia, Jesus. Estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmão. Pode se encontrar, irmão, diga amém. Apenas a parte A, irmão, capítulo 1 e verso 27. Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1 e verso de número 27. Aleluia. Apenas a parte A, irmão. Por este menino orava Por este menino orava Antes de você se assentar, irmão, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: a oração tem um segredo. O segredo é entregar, não pedir. Aleluia! Fala de novo, irmão, só essa última parte. O segredo é entregar, não pedir. Pode se sentar glorificado.
no eterno. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus Cristo de glória. Meu Deus. Peço que você redobre a sua atenção para cá, irmão, para você entender o que Deus vai falar esta noite. Nós vamos falar de oração, irmão. E tem muitas pessoas, inclusive eu, irmão, por muito tempo da minha vida, orei muito tempo errado. Glória. Mas não é pecado orar errado, não, irmão. O ruim é a gente não querer entender e tentar aprender e saber o propósito que Deus tem sobre a tua vida, sobre a minha e a tua vida. Quando eu olho para dentro desse pequeno versículo, nós podemos percorrer tantas histórias, tantas revelações que até o nosso próprio Deus nos dá sobre esta palavra. Mas eu quero percorrer no título desta campanha, o poder da oração. Quando eu olho para dentro do livro de Samuel, eu olho essa mulher que tem por nome Ana. Todos os leitores da Bíblia aqui vão saber, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui, pregadores de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Para todos vocês que são leitores e praticantes da Bíblia Sagrada e do Evangelho, vai entender que esta mulher, por nome Ana, por muito tempo ela orava a Deus. Por muito tempo ela clamava ao Deus de Israel. Mas só que agora, para você entender, eu quero que você retroceda histórias muito antes, história que até alguns historiadores vão contar. Historiadores vão dizer que Ana era uma mulher muito linda. Ana era uma mulher formosa. Ana era uma mulher desejada. Agora Ana, ela se casa com um homem que tem por nome Eucana. Só que agora até aí parece que está tudo certo. Ana é amada. Ana é desejada pelo seu marido. Ana é desejada pelo seu esposo. Mas só que agora dentro do mesmo texto, o nosso Senhor também vai dizer que agora o próprio Deus fecha a madre de Ana. Então aqui eu já comecei a aprender e a entender que Ana, ela não era estéril. Quem fechou a madre dela foi o Senhor. Ana não tinha problema. Quem fechou a madre dela foi Deus. Ana não tinha defeito algum de fabricação. Ana não tinha defeito algum na sua formação quando estava sendo formada no ventre da sua mãe. Foi o próprio Deus que deixou a madre de Ana. Mas só que agora nós vamos ver a história sendo contada. E tinha uma lei daquela época, nome lei do liberato, a qual se um homem tivesse casado com uma esposa e a mesma não pudesse gerar, que a descendência daquele homem, daquele patriarca não fosse seguir adiante, ele tinha a autoridade, ele tinha o dever e ele podia se casar com outra mulher, para agora a geração dele poder ser concedida para adiante. Mas só que agora, quando eu começo a ler cada vez mais a história, agora nós vamos ver Eucana se casando com Penina. Mas só que agora parece que aí também está tudo certo sobre a vida de Ana. Ela é bonita, ela é formosa, ela é desejada pelo seu marido. Agora a história vai nos contar que agora a Penina começa a dar filhos a Eucana, pastor Ricardo. Mas agora sabe o que me chama a atenção, pastor Felipe? Até parece que isso também não está incomodando Ana. Parece que Eucana casar mais uma vez não incomodou Ana. Parece que agora Penina dá filhos para Eucana também não está incomodando Ana. Sabe por quê? Porque agora Ana é desejada. Agora Eucana vai lá, só se deita com Penina. Eles geram filhos, mas é na cama, é no quarto, é nos aposentos de Ana que Eucana vai passar as suas noites, porque era Ana que era a mulher desejada. Por muitas das vezes a gente não entende por que o vento se levanta, mas só que agora a história também vai dizer que agora Eucana descia com toda a sua família das montanhas e ia sacrificar
Siló, ele ia orar em Siló, ele descia nas montanhas e ia cumprir o propósito em Siló. Se você ler o texto, você vai ver. Mas só que agora eu comecei a aprender e comecei a chamar a minha atenção que agora a família e a casa de Eucana tinham um propósito. Aleluia. Só que agora Eucana, a casa dele, a família dele tinha um propósito, e parece que Ana não está entendendo esse propósito, porque todo ano a Bíblia vai nos relatar que agora Ana vai em Siló e ela só pede. Todo ano agora Ana vai em Siló e ela só pede. Sabe por que também que agora ela só pede? Porque agora numa das certas descidas da montanha, a história vai nos relatar que agora Penina começa a falar coisas para Ana que não agrada ao seu coração, começa a aprontar a moça por Ana, começa a dizer: eu gero, você não pode gerar, eu tenho filhos a Eucana, você não pode dar filhos a ele, porque você é estéril, porque você é seca. Talvez ela falou muito mais, só que agora isso chamou a atenção e chamou o que o Senhor queria chamar a atenção. Aleluia! Agora Ana chora, e eu consigo até entender e aprender que não nasce nada novo dentro de você se primeiro não brotar lágrimas. Aleluia. Eu vou repetir: não tem nascimento se não regar com lágrimas. Eu nunca vi ninguém se arrepender se as lágrimas não correr. Eu sou pentecostal há tanto ano, mas se tem algo que eu tenho falado nas minhas últimas ministrações eu amo correr, eu amo pular, eu amo falar em línguas, mas o sinal do Espírito Santo não é correr, não é gritaria. O maior sinal do Espírito Santo ainda é lágrimas dos olhos. Eu estou sentindo, aleluia, uma glória invadida esta igreja, aleluia. E agora eu vou começar a pregar, irmão. Mas só que agora Ana, isso chamou a atenção, chamou a atenção dela, que ela começou a olhar para dentro dela. Pastor Felipe, eu posso imaginar e contemplar pelos olhos da fé, que agora ela olha para dentro de si mesmo e começa a entender. Todo ano, pastor Ricardo, ela ia só pedir, mas o texto vai dizer que Eucana e a sua família, que Eucana, ele ia cumprir um voto, ele ia cumprir um propósito. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmão? Você está dentro de uma casa que tem propósito, você está dentro de uma casa que tem objetivo, e você está se parado olhando para um lado e para o outro, e ainda não entendeu o teu chamado. Aleluia! Mas aí tem que se levantar uma Penina, e Penina aqui eu não quero simbolizar uma mulher, irmão. Não pensa talvez você homem ou você mulher que eu estou simbolizando ela como uma mulher, não. Penina eu estou simbolizando como uma dificuldade agora. Sabe por que que Penina levanta na tua casa? Ou sabe por que que Penina levanta na tua história? Porque você está numa casa que tem propósito e você ainda não entende. Penina estava dentro de uma casa de um homem que tinha propósito, irmão. Ele cumpria voto. Tudo aconteceu e parece que não incomodou ela. Mas agora quando Penina afronta, glória a Deus, aleluia. Agora você vai entender, irmão, o poder de uma oração. Aleluia! Só que agora um certo ano dispara um gatilho dentro de Ana. Esse ano vai ser diferente. Glória. Aleluia. E vai disparar um gatilho dentro de alguém aqui essa noite. O ano de 2020
25 ainda não acabou. Parece que até aqui tudo estava dando errado. Parece que até aqui Penina se levantou dentro da minha casa. A dificuldade apertou, a situação financeira apertou, a saúde está indo por água abaixo. Parece que nada dá certo. E o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: a partir desta noite a tua oração vai mudar. Você vai entender que o segredo não é pedir, o segredo é entregar. Sabe por quê, irmão? Porque quando você entrega, você recebe. Se você ficar pedindo, você não vai ganhar nada. O segredo é entregar. Mas só que agora ainda, como não bastasse, Deus, Ele não deixa nada passar. Verdade, Jesus. Agora, se ainda não bastasse, ela chega de um jeito diferente, pastor Ricardo. Aleluia. E por que eu falei que ainda não existe nascimento, não existe nada novo sem lágrimas? Porque agora quem me relata é o texto. Glória. Que agora a Ana está chorando no pé do altar. Glória. Aleluia. Mas só que agora esse ano está sendo diferente para Ana. Esse ano agora ela não pediu nada ao Senhor. Ela disse: Senhor, se me der eu vou te entregar, se me der não é meu, se me der eu te entrego. Aleluia. Glória. Se me der não é meu, é teu. Eu te entrego, eu não vou pedir nada esse ano, Deus. Eu quero só te entregar. É só me dar que eu te entrego, não é meu. Agora a oração mudou. Agora ninguém mais pediu. Glória. Mas só que agora, ainda como não bastasse, Ana está em choros no pé do altar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Agora vem um certo Eli, mais errado que rua contramão sem asfalto. E ele olha e fala: estás embriagada, mulher, não tendo mais discernimento o que era Deus e o que era que estava dentro do templo, irmão. E tem uma geração como Eli sendo levantada, irmão, que veio te levantar. Quem Deus está sobre a vida dele. Aleluia. Só que agora sabe por que Deus permite? Que é para Ele mesmo entender. Se você está entendendo agora o propósito, aleluia. Ele permite às vezes as pessoas te aprontar no momento que você está cheio da glória de Deus, que você está cheio do Espírito Santo no Senhor. Isso é para você ter a certeza e a convicção do Deus que está sobre a tua vida. Mas só que agora ela recebe do Senhor. Sabe por quê? Porque agora ela mudou o contexto da história dela. Esse ano eu vou entregar, eu não vou pedir nada. Isso agora para você começar a entender o que Deus está falando. Se você ler o texto agora, o sacerdote, ele pegava todo o sacrifício de toda a família que levava todo ano para o templo, pastor Felipe. Mas só que agora, para comprovar o que nós acabamos, o que eu estou falando aqui esta noite, mas só que agora você sabe o que acontece. Agora Eucana, ele leva o que tem de melhor para sacrificar na casa de Deus. Ele leva o que tem de melhor para apresentar ao Senhor, presbítero Maurício. Mas só que agora sabe o que me chama a atenção? Porque agora nós vamos entender que quando Eucana entrega o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote tirava o que tinha de melhor que ele levou e levava lá para sacrificar a Deus no Santo dos Santos. E o que sobrava, pastor Felipe, ele devolvia a Eucana, para Eucana
se saciar e se alimentar durante o dia com sua família. Aleluia. Um pegou, eu vou melhorar para ver se pega. Só que agora Eucana, ele entrega o sacrifício. Só que agora o sacerdote tira o que tem de melhor, mas agora o sacrifício já cruzou pela mão do homem de Deus. Mas só que agora o homem de Deus entrega para ele de novo. Primeiro ele entrega e ele recebe de volta. Mas quando recebe de volta, recebe diferente. Quando recebe de volta, recebe diferente. Porque o sacerdote naquela época representava o Deus na terra. Então você tem que entender que primeiro você entrega, depois você recebe. Talvez alguém já pensou, irmão Elisandro, está falando de quê? É de dinheiro, de tudo, irmão. Sacrifício inclui tudo. Se você não tem condições de abençoar sacrifício em dinheiro, abençoe também a glória, abençoe também a aleluia. Ou vou fazer melhor, mas que nem Paulo apresenta o teu corpo em sacrifício da presença de Deus. Ele é para a sua branca, na batalha, a sua batalha. Apresenta, sacrifica o que tem de melhor. Irmão Elisandro, eu vou sacrificar o almocinho de domingo com a família para jejuar e consagrar com o meu pastor. Sacrifica. Ela é para a sua batalha. Eu vou sacrificar a parte das pracinhas da criança para ir lá na praça ajudar o presbítero Maurício. Sacrifica! Olha! É para calabadar a sua bandalada. Só que hoje é muita petição e pouco sacrifício. Olha! A tua oração tem que mudar. Por muito tempo a minha oração: cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida dos meus pais, cuida dos entes queridos, hein? Parece que eu posso imaginar Jesus me olhando e dizendo: tu só pede, rapaz, tu não entrega nada. Entrega, entrega, entrega. Glória! Aleluia! Eu vou dizer para você, nós estamos vivendo uma geração, um tempo de entregar. Aleluia. Porque Jesus está voltando, irmão. Glória. E eu vou falar, irmão, eu não ia entrar nesse contexto, mas Deus me fala para mim entrar e eu vou. Nós estamos vivendo um tempo que não tem mais poucos homens e mulheres desta geração. É verdade, gente. Estão querendo se levantar para a honra e para a glória de Deus. É, meu Deus. Tem muitos que estão querendo ser levantados para estar em cartaz, para estar em Eita, status. glória. Eu que sou, eu que faço. Aleluia, Jesus. Realmente, irmão, de fato, quando eu oro por alguém enfermo, ele foi curado, foi eu que sou. É, glória. Ele me tirou daqui para me orar por ele. Mas quem fez é o Espírito de Deus que está sobre a minha vida. Verdade, meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, não era de Jesus, era de Pedro. Então, por bem certo que você falar, fui eu que orei e o fulano foi curado, mas você não pode esquecer que se o Espírito de Deus sair de sobre a tua vida, tu é apenas pó que vai aonde o vento levar. Aleluia, Jesus. Mas só que agora, irmão, a parábola da grande ceia me chama a atenção, porque ela está falando do reino dos céus. Aleluia. Eu não vou fugir do contexto, irmão. Eu estou falando de oração, propósito, algo profético, irmão. A parábola da grande ceia, um certo doutor se levanta em uma reunião e ele dá um brado dizendo: bendito é aquele Aleluia. que chegar no reino dos céus. Oh, glória. Jesus Cristo não perdendo nunca a oportunidade. Eu posso imaginar pelos olhos da fé que ele olha: pois
Zé, esse camarada acha que é, mas eu preciso contar uma parábola para ele. Aleluia. Para ele entender. E eu amo as parábolas de Cristo, irmão. Porque as parábolas de Cristo, Jesus pregava em parábolas, que era para o povo daquela época não entender, irmão. Porque as parábolas eram para ser reveladas no nosso tempo. As parábolas eram para ser reveladas no nosso tempo. E se ele pregasse real, no tete a tete, talvez muitos entenderiam e não iam querer cumprir igual. E Deus, sendo tão poderoso, soberano, com a sua mentalidade, nunca ninguém vai conseguir explicar, nem um cientista. Eu posso imaginar que daí ele cria as parábolas, que daí ele explicava para os discípulos que ficavam com ele, irmão. Sabe por quê? Porque por muitas das vezes, pela misericórdia onde a gente tem passado, a gente vai em lugares, é multidão, é pouca gente, irmão, e se tiver 3 pessoas eu prego como se eu estivesse pregando para 1000. Eu nunca escolhi maneira de pregar com quantidade de pessoas, pastor Ricardo. Não importa a quantidade, eu prego como se fosse a minha última mensagem. Sabe por quê? Porque se eu sair ali, Jesus não voltar para nós todos, Ele pode voltar para mim. Eu não sei o que pode acontecer daqui no meu percurso até eu chegar em Guaíba. Então eu prego como se fosse a minha última mensagem, todas as vezes que eu assumo uma tribuna. E só que agora Jesus conta uma parábola dizendo: foi feita uma reunião e ficou acordado que quando a grande ceia estiver pronta, eu mando meu servo avisar. Aleluia. Só que agora o servo está tudo pronto e o seu senhor fala: chegou a hora, chegou o momento. O servo vai no primeiro, o primeiro olha para o servo e fala: eu preciso ver minhas terras. Aleluia. Ele começou a dar desculpas. Algumas traduções vão dizer desculpar é dar desculpas. Começou a dar desculpa: eu preciso ver as minhas terras, mas não leve isso como desculpa, por isso que eu não vou poder. Aleluia. Ele deixou este de lado, e agora ele vai no outro, e o outro fala: eu comprei 5 juntas de boi, e eu preciso experimentá-lo, mas não leve isso como desculpa. Aleluia. Ele vai ao terceiro, o terceiro fala: eu até nem preciso dizer nada, servo, mas eu acabei de me casar. Irmão Lisandro, onde você está querendo chegar? Vai doer um pouco, mas vai curar, irmão. Aleluia. Sabe qual é o tempo da nossa geração que nós estamos vivendo? Todo mundo dá uma desculpa para É fazer algo pra verdade, Deus. meu Deus. Aleluia. Eu sei que vai ficar difícil de dar glória, mas eu preciso pregar o que Deus manda eu pregar. Eu ainda prego o que o Senhor manda eu pregar, eu vou pregar, irmão. Só que hoje nós estamos vivendo uma geração que está difícil, pastor Felipe. Alguém querer fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer para você, irmão, eu estou agora falando de reino e eu já vou voltar para o texto, porque eu não estou fugindo da mensagem. Mas só que agora eu tenho algo para dizer para você. Talvez lá na frente de Jesus Cristo, no dia do juízo final, eu e você vamos ter uma desculpa para tudo. Eu caí no adultério porque eu fui fraco, eu caí nas drogas porque eu tive abstinência, eu matei porque eu estava virado, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo. Para tudo vai ter uma desculpa, pastor Ricardo, mas tem uma que nenhum de nós vamos ter. O que é, irmão Elisandro? A ingratidão de ele ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, e nós não fazemos a obra de Deus.
5 da tarde. Meu Deus. Irmão, Aleluia. eu vou conjecturar porque eu gosto de fazer isso. Meu Deus. Aí Jesus bota o camarada num serviço de pegar às 7h30 da manhã. Aleluia. A obra agora, irmão, levantava todo dia assim. Meu Deus. Aí eu posso imaginar Jesus olhando. O camarada me pediu serviço. Aleluia, 3 meses de Jesus. campanha. Eita glória. Aí agora é normalmente o serviço que ele pega às 8 horas da manhã e solta às 5h30 da tarde. Eita glória. Aleluia. Ele chegou em casa às 6 horas da tarde. O culto começa às 7h30. Ele chegando até às 8 tá bom, eu entendo que ele estava trabalhando. Meu Mas Deus. já eu não vou porque eu estou cansado. É eu forte, posso imaginar Jesus assim, ó. Meu Deus. Pá, filho, é buscar primeiro o reino. Mas espera aí, se tu tá cansado, espera aí que eu vou agir no teu serviço. Aleluia. Meu Deus. Aleluia! Pastor, ora por mim, eu estou desempregado. Está desempregado? É verdade, Jesus. Está desempregado por quê, irmã? Buscar em primeiro Oh, glória! o reino do céu. As demais coisas serão acrescentadas. Eu estou pregando Bíblia para vocês, eu não estou pregando nada da minha cabeça. Quem fala isso é a parábola. Meu irmão Elisandro, tenho desculpa. Meu Eu Deus. preciso ver meus bois e trabalhar com eles primeiro. É, Depois eu Jesus. vou. Se der tempo, eu vou. Meu Deus. E Deus, ele não trabalha com tempo e nem com boas intenções. Deus trabalha com propósito. A minha boa intenção talvez em ajudar a boa, mas perdão da palavra, irmão. Deus está nem aí para as tuas boas intenções e nem para as minhas. Se Deus tivesse importância para a boa intenção, pastor Ricardo, ele não tinha matado Usa. A intenção era boa, a arca vai cair, a arca vai quebrar. Porém aí, rapaz, eu tá de fora do propósito. O propósito não era colocar. Eita glória. Glória! Meu Deus. Aleluia! Meu Deus. Deus está nem aí para nossas boas intenções, irmão. Deus trabalha com propósito. E se Ele tem propósito com você, ora que Ele vai cumprir, irmão. Meu E Deus. agora o outro, irmão, e eu volto para o texto e vou me encaminhar para o final. Só que agora o outro, eu acabei de me casar. Aleluia. Só que esse último aqui, presbítero Maurício, evangelista Davi, tem uma geração sendo levantada. Graças ao Senhor. Não vou dizer se é certo ou errado, mas eu gosto. Quem gosta de olhar, não me leve a mal quem gosta de olhar, irmão. Não é isso que eu estou falando. Mas esses cortezinhos que eu vejo, às vezes é só o que eu olho. É raro, eu que nem temos de mas eu não parei, não vi uma ministração. Eita Eu glória. não olho, irmão. Eu até nem olho TV quase, na verdade. E assim, ó, tem uma geração de pregadores sendo levantada. É, Jesus. Às vezes, além de copiar mensagem, que ele nem sabe se o cara está falando é verdade ou não, mas ele prega igual e acha É, meu Deus. Mas agora, Aleluia. para isso, irmão, tem uma geração de pregadores sendo levantados que eles só faltam afirmar É, que o Jesus. primeiro ministério é em casa, Ô, depois glória! é Deus na igreja. Aleluia! Não, eu vou falar porque Deus manda eu falar. Tem pessoas que se entenderam dentro de casa, não vão na igreja. Tem irmão que era para ser sacerdote dentro de casa. A mulher olha para ele, eu não gostei da cara da fulana, vamos sair de lá. E Deus não cumpriu o propósito, porque tu não é sacerdote. Primeiro é o reino do céu. Meu Deus. Glória!
Senhor olha para ele: agora você vai. Meu Deus, é forte, Jesus. Traz todos os aleijados, Oh, aleluia. todos os mancos, todos os enfermos, todos os pobres, Meu Deus. todos aqueles que ninguém quer, e traz aqui para Eita glória. Quem é entendedor e pregador aqui, talvez já pensou dentro disso, irmão Lisandro. Essa parábola era para o povo de Israel. Aqui Jesus Cristo está igualando ao povo de Israel que o rejeitou. Mas eu quero dizer para você, todas as vezes que você deixa de fazer algo para Deus, deixa de fazer algo para o reino do céu, você está te igualando ao povo de Israel e rejeitando a morte de Jesus na cruz. Glória! Meu Deus. Aleluia! Só que agora, irmão, ele busca todos e sabe o que me chama a atenção, pastor Ricardo? Aleluia. Que agora o seu Senhor olha para ele. Meu Deus. Presbítero irmãos, e fala assim: ó, eu trouxe tudo que eu pude, Aleluia. mas ainda tem muito lugar. Oh, glória. Dois, três entenderam, eu vou repetir. Era ele dizendo: eu trouxe muito para a ceia do reino, mas se a ceia for agora, tem muito lugar ainda. Só foi enchido a memoria do reino, Senhor. Aí o seu Senhor olha para ele e fala: agora tu sai de novo e traz, nem que seja a força, porque aqueles varões que me rejeitaram, esses não terão lugar no meu reino. Aleluia! Quando você diz não, você não diz para o teu pastor. É verdade. Quando você não diz para o teu líder. Meu Deus. Quando você diz não, você não diz para o irmão que está do seu lado, não precisa ser líder. Teu irmão te convidar: irmão, vou lá fazer isso. Vai, eu não vou. Você não está dizendo não para ele, irmão. Você está dizendo não para o dono da obra. Você está dizendo não para o reino. O dono da igreja não é o pastor Ricardo. O dono da igreja não é o pastor Felipe. O dono da igreja não é o presbítero Maurício, evangelista Davi e o tesouro dos líderes que tem aí dentro. O dono da igreja é Deus. Ele é o dono da igreja. Meu Deus. E você tem que entender o propósito. Como é que eu vou entender o propósito, irmão Lisandro? Orando como deve orar, entregando o que tem que entregar. Me chamaram para fazer isso, eu não sei, mas vai que o Senhor te ensina, Ele te ajuda, Ele te capacita. Não fala não para as coisas de Deus, irmão, porque Deus Ele quer te levantar, você não é uma casa na natureza. Só que agora, com todos os não, foi inventado a graça, aonde alcançou eu e você, e agora nós vamos rejeitar essa graça por ser salvo, porque não foi nós que escolhemos, foi Ele que escolheu a voz. Foi Ele. Meu Deus. Toda vez que nós dizemos não, vai dizendo não no reino de Deus. Meu Deus. Só que agora eu posso encher o pulmão e dizer: eu vou ser salvo, eu vou reinar. Será? Ué, irmão Lisandro, você está julgando dizendo que alguém não vai ser salvo? Eu não. Jamais, irmão. A Bíblia diz: a bênção na Bíblia que me disseram mentira. Aleluia. Tem coisa que eu nunca fiz na minha vida, irmão. É olhar: o fulano se chama, irmão, cuida do teu ministério, irmão. Verdade. As loucas e as prudentes, irmão, já que eu entrei no reino, as loucas não subiram porque eram loucas, irmão. É, meu Deus. As loucas não entraram na festa porque eram loucas. Não. Sabe por que elas não entraram na festa, irmão? Porque faltou ar Gente. e o azeite na Bíblia Sagrada representa duas funções muito fortes. É o Espírito Santo e a oração. Ó, alguém pegou. Aleluia. É o Espírito Santo e a orar. Só que agora eu posso imaginar, sabe por quê? Porque se você olhar dentro da parábola, o escritor e Jesus Cristo, ele é tão sábio em escrever as palavras. Ele fala que as 10 cochilaram.
não. Todas dormiram, todas cochilaram, todas erraram. Mas só que agora existe um detalhe: para aquele que erra e ora, para aquele que às vezes faz errado e ora, aquele que faz errado e busca. Talvez quando as prudentes estavam orando, as loucas estavam olhando. Será que aquela irmã vai subir com aquele vestido curto de calça? Será que aquele varão vai ir de bermuda e camiseta de física? Enquanto você ficar se preocupando com as coisas dos outros, mas aquela igreja liberal, aquela placa pode tudo. Ei, irmão, eu quero dizer para você tem que ter oração e vida no altar. Você não foi chamado para julgar, não fomos chamados para medir, fomos chamados para ser adorador. Irmão, dá corre por irrita. E ali todo mundo fica quietinho, irmão. A nascente de um rio, ela começa bem devagarinho. Meu Deus. Se você procurar a nascente de um rio, ela nasce bem devagarinho. Oh, Se você ir acompanhando talvez 5 quilômetros para frente, você vai ver ela descendo uma cachoeira e... Meu Deus. Mas eu quero dizer para você que a água é a mesma de nascer quietinho. Se o irmão ganha os irmãos e ganha almas quietinho chorando, deixa ele ganhar alma quietinho. Se o irmão ganha alma gritando, pulando, falando em línguas, deixa ele correr pela mortal. O que interessa é encher o reino do céu. E Ana entendeu o propósito, que agora ela entendeu que ela tem que entregar. Meu Deus. Você tem que entregar para receber. Glória, glória. Se coloca de pé que eu quero ver quem é que vai entregar aqui essa noite. Oh, maravilha. Aleluia. Eu quero saber quem é que está disposto a entregar. Aleluia. Eu quero saber quem é que está disposto a entregar. Entregar um sacrifício a Deus. Aleluia. Você está em dificuldade de vir no culto uma vez por semana, entrega. Irmão Elisandro, eu vou ficar 90 dias sem faltar um culto. Eu quero saber quem é que vai entregar. Eu vou ir no culto quando é o fulano que cuida. Eu vou no culto quando é o ciclano que cuida. O Deus é o mesmo, a água é a mesma. Você não cultua para o fulano, você não cultua para o ciclano, você cultua para o reino. É para o reino de Deus. Enquanto eu tiver o pensamento, eu faço seu fulano. Oh, maravilha! Você ainda não aprendeu a orar. Aleluia! Ou como é que você vai orar, irmão? Irmão, ajuda a obra do fulano. Enche o culto do fulano, Deus. Meu Deus. O culto é de quem, irmão? Aleluia, Jesus. Que palavra dura, irmão. Essa, a palavra que te confronta e que vai te levar para o céu. Verdade, papai. É muita palavrinha com merengue sendo derramada, irmão. E eu quero dizer para você que palavrinha com merengue, sabe o que ele vai fazer? Só você estufar e ter que dizer, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu estou salvo. Quem disse foi o pastor. Mas você não tem, irmão. Quem sabe da tua salvação é Deus, não é teu pastor. Quem sabe da tua salvação é Deus. É com Deus, irmão. Você tem que respeitar o teu pastor e tua liderança como tua cobertura espiritual. Mas sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem uma geração de pastor sendo levantada. Mas eu louvo a Deus que aqui eu sei, não porque são meus amigos, que tem aqui pastores que estão na direção de Deus, aleluia. Mas tem pastor que está assim, ó, venha como tu está, filho. Tal que eu disse na tua oferta, pode permanecer porque Deus te perdoa. Deus é amor, mas ele esquece no mesmo contexto. O Deus que é amor é Deus consumidor, é Deus de justiça que abomina o pecado. Meu Deus. Agora ele entrega. E agora o milagre. Oh, maravilha! Sabe quando é que o milagre vai acontecer na tua casa? Sabe quando é que Penina vai descer o degrau da tua casa? Quando você olhar para dentro de você e dizer:
Eu oro ao Deus de Israel. Aleluia. É com o Deus de Israel que eu clamo. Aleluia. Agora eu estou entendendo que eu tenho que entregar, não pedir. E só que agora o que me chama a atenção, presbítero Maurício, que agora é algo que eu sempre falo, é que agora aqui o próprio Deus, pastor Ricardo, ele quebra protocolo da Bíblia. Ele quebra protocolo da Bíblia. Só que agora, para ser um sacerdote, para ser um juiz, tinha que ter descendência de sacerdote. Aleluia. Mas só que agora o que acontece, pastor Felipe? Só que agora Deus olha, eu já levantei tanto sacerdote, está todo errado, esquecendo da minha presença, não se importando é com dinheiro, não se importando é com casa bonita. Agora eu vou mudar o meu decreto, eu vou acreditar em lágrimas no altar, eu vou acreditar em lágrimas. Eu estou sentindo uma glória invadida essa igreja. E em questão de segundo, essa igreja será tomada. E agora nasce o divisor de águas da Bíblia Sagrada. Agora Deus lança a raça sacerdotal por terra e começa a acreditar. Quem nasce com choro, quem nasce com lágrimas. Por isso que o povo da graça é a última geração da igreja, é o último avivamento. Será? Eu creio que o último avivamento será no país do Brasil. Aleluia. Porque aqui no Brasil tem um povo que ainda nasce com lágrimas no altar. Tem um povo que a sociedade desacredita, mas tem um povo que ora e tem um povo que chora na presença de Deus. A tua oração tem poder. Se você souber orar e saber o tamanho que o poder que tem a tua oração, Eremaia, Urai Chocanto, Deremanto que terra mantaraia, Erebagaçou que terra ramancho, Demanto que terra mantaraia, Erabagaçura mancho, Demanto que nebaraçura mantaraia. Grande é o que eu tenho sobre a vida de vós. Mas essa noite eu te trouxe aqui para você entender, filha, que o segredo não é pedir, é me entregar. E eu tenho te pedido tanto para você me entregar. Eu tenho te pedido, filha. Eu permiti algumas meninas se levantar na tua casa. Eu permiti a dificuldade. Eu permiti o vento. Sabe por quê, filha? E aí eu te trouxe essa noite para você entender. Eu quero que você entregue. Eu te chamei como mulher de oração. Entrega na minha presença. E eu compro o ministério na tua casa. Te diz o Senhor dos Exércitos. Abre a tua boca e adora Ele. Adora. Ele é para a sua amante, levantou que é palma. Ele é para aí, chocando, derrema a sua bandaraia. Eu quero convidar você a vir para frente comigo, aleluia. Eu quero convidar porque essa noite Deus vai fazer nascer com lágrimas no altar. Tem ministério aqui que estava parado, vai voltar a nascer. Eita glória! Meu Deus da glória! Suriandará, suricandará! Ei, eu estou sentindo uma glória. Eu estou sentindo uma glória. Abre as tuas mãos assim, minha filha. Ele é para a sua mancha, que é terra, mantarabada da sua mandaraia. Elai, chocancho, levantou que é na massuri, mandarabada da sé. Antes de eu profetizar na tua vida, aonde que você mora, irmã?
repetir Deus do Senhor. O Senhor falou assim para mim, Elisandro, diz para minha filha. Chega demais. Eu falei, Senhor, o que o Senhor mandou falar para eles? Meu Fala Deus. assim, Elisandro, eu tenho um propósito com eles. Vem pra e cante, chorando que a terra eu falei, Senhor, propósito no que? Fala para eles que o propósito que eu tenho com eles é na cidade de Lorim. Relevará show, canto, levanto que a terra. Uramaia, canto, levanto que tarabaçu, houve algumas decisões precipitadas. Selai, show, canto, levantaia. Urabacato, levanto que levará-su, levantaia. Mas saiba que eu, o Senhor, sou sobre a vida de vocês. Ainda aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Mas saiba que eu, o Senhor de Israel, que falo com vós esta noite, e eu, o Senhor, falo esta noite para vós. Há um tempo novo para a casa de vocês, há um tempo novo para o ministério de vocês, e assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês conhecem a minha voz, vocês conhecem quando é eu que falo. Então fique atento a que o Espírito Santo fala no coração de nós, porque ainda por esta semana o Espírito Santo vai estar mudando algumas direções. Manda que a terra. Mas para você saber que é o Deus de Israel que fala na casa de nós, Ele está dizendo: Elisandro, diz para minha filha, Elisandro, fala para meu filho que eu levanto um profeta na casa deles, eu levanto um profeta na família deles. Eu não sei quem é, eu não conheço, mas eu estou lendo o nome do Miqueias, essa discreta, e o Senhor está dizendo: é o profeta, é o pregador, diz o Senhor. Na sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. É só Ele para responder, irmão. A oração do crente estremece os montes. É a tua oração que vai abalar os infernos. Quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. A tua lágrima está sendo por mim, irmão. Daniel, lá na cova dos leões.
meio da gente, Ele é o mesmo não A tua oração, irmão, Ana entregou e ela gerou um divisor de águas da Bíblia Sagrada. Ana entregou e ela gerou um divisor de águas da Bíblia Sagrada, aonde Deus lança a raça sacerdotal por terra e acredita numa mulher de choro no altar com lágrimas. Aleluia! Irmão Alexandre, eu não estou entendendo. E aqui eu encerro. As tuas lágrimas, a tua oração verdadeira em Deus, debaixo de um propósito, e você entregando, pode gerar um divisor de águas dentro da tua família, e você ganhar aquele teu irmão, você ganhar aquela tua irmã, você ganhar a tua mãe, ganhar o teu pai, ganhar teus parentes, ganhar teu familiar, porque aquele que me servia o salvador em a tua casa, então você pode criar um divisor de águas na tua família, e através da tua vida, irmão, você tira eles da garra de Satanás, como um dia eu e você fomos arrancados. Mas, irmão Elisandro, como é que eu vou fazer isso? Com atitudes, com entrega. Você não tem que pedir, você tem que entregar. Não se nega para fazer a obra do reino. Não se nega para fazer a obra do reino. Irmão Elisandro, eu comecei a fazer, me entristeci, me apedrejaram. Irmão, da glória a Deus, que se você está sendo apedrejado, a Bíblia diz, não é o irmão Alexandre, aquele que pregar o reino dos céus. É glória! Aquele que pregar o reino dos céus, pastor Ricardo, será perseguido. É verdade. Aquele que enche igreja, parece que está tudo certo, que é só alegria. Aqui na minha igreja está tudo certo, mas será que está na direção do reino? Será que está na direção do reino? Se estão te apedrejando, estão te perseguindo, levanta a tua cabeça e você está no você está no evangelho que Deus quer que você pregue. Está me apedrejando na glória. Meu Deus! Estão tocando pedra, estão me caluniando na glória. Meu Deus! Levantou uma geração, pastor Felipe, que andaram me chamando de bruxo, cigano. Se eu trabalhava com magia negra, fui obrigado a esse dia, eu preguei porque a Bíblia diz que Jesus ensina. Preguei lá. E na ministração eu preguei 8 ou 9 manifestados de demônio na noite da Aleluia! Meu Deus, é forte, gente. Eu falei, como ando dizendo, que é espírito de engano que está sobre a minha vida, que é demônio que está sobre a minha vida. Nenhum demônio vai ser liberto e saído dessas pessoas. Mas agora, se é o Deus de Israel que me usa, se é o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e deixou o Espírito Santo, nosso Consolador, para nos usar aqui nesta terra, eu não vou nem encostar. Eu vou dizer apenas uma palavra. Os 8 que estavam manifestados para a glória de Deus caíram no chão, ainda bem que um segurado, e Jesus Cristo foi glorificado, e mais uma vez Satanás foi envergonhado. Mas isso entristece o nosso coração, entristece. Isso às vezes faz vontade de nós parar, faz. Mas eu quero dizer para você, irmão, quando você era menino, talvez que nem eu, do tamanho desse daqui, ó, quantas vezes nós tocamos pedra na árvore de goiaba porque não conseguia subir? Então, se estão tocando pedra porque tem fruto, se estão tocando pedra é porque tem fruto que está mostra. Se estão tocando pedra porque alguém está enxergando fruto, pastor Ricardo. Meu Deus! Ninguém toca pedra em árvore vazia. Meu Deus!
Ninguém toca a pedra em quem está frutificando. Tem uma geração de incrédulos, ciumento, invejoso sendo levantado? Tem. Mas eu quero dizer para você, você que Jesus escolheu para uma grande obra, honre e seja grato a Deus por Ele te escolher para uma grande obra. A seara é muito grande, irmão. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmão Elisandro? Todos são chamados. Todos. Para quê, irmão Elisandro? Para ser salvo. Meu Deus. Todos são chamados para reinar, pastor Felipe. Todos são chamados para reinar, irmão Maurício. Mas agora a seara é bem grande, mas escolhido. Eita glória! Mas escolhido são poucos. E aí você que é escolhido, você não diz não pro teu pastor. Eu não sei porque Deus manda eu tocar e eu vou falar de novo. Você está sendo escolhido por Deus, porque se o teu pastor te convidou, foi Deus que mandou. E você não está dizendo não para Ele, está dizendo não para o reino do céu. E eu quero dizer para você que saiu do propósito por causa de palavra, que saiu do propósito por palavras que não era para ter falado. É tempo de voltar para o propósito, porque tem um propósito aqui, diz o Senhor, pois exército. Fecha teus olhos, irmão, fecha teus olhos e vem orar comigo, Pai. Espírito Santo de Deus, amado Senhor, encerramento desta campanha, ó Deus. Pai, eu quero agradecer, Pai, por toda a continuidade, o que já passou nesta campanha, os milagres que o Senhor fez, as almas que se renderam no teu altar. Mas, Pai amado Senhor, eu lhe peço, ó Deus, e eu lhe agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez esta noite, Pai, por essa palavra, Pai amado Senhor, poderosa, a qual o Senhor acertou no meu coração, Pai, que eu não tinha nem, Senhor, lido, Pai, nem partes do que eu ministrei aqui. O Senhor mudou toda a direção do percurso, mas, Pai amado Senhor, como aqui eu só sou um garçom, Pai amado Senhor, eu só vou servir aquilo que o Senhor falar, aquilo que o Senhor me mandar, Pai, porque o Senhor me manda, porque eu estou debaixo, Pai, da tua autoridade, eu estou debaixo, Pai amado Senhor, do teu Santo Espírito, ó Deus. Então, Pai amado Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha, Deus, encher agora, que o Senhor venha tocar, Pai, aonde tiver um coração aquebrantado, Senhor, venha encher o teu Espírito. Ele é para a sua mente, levantou que tal, ele ai canto, levantou que me dá na sua bandaraia. Vem, Espírito Santo de Deus, amado Senhor, eu já escuto línguas estranhas. Oh, Espírito Santo de glória, venha tocar, venha encher, Pai, venha levantar profetas desta igreja, venha levantar profetisas deste ministério, ó Deus, venha derramar os teus dons, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar a entender o teu propósito. Venha, Pai, lançar por terra o nosso eu, venha lançar por terra o nosso achismo. Ai, Deus não falou, Deus já falou comigo. Se Ele não falou nem da minha cobertura espiritual, Ele vai falar comigo. É muita pessoa dizendo, Deus falou comigo, falou nada. É tudo no céu. Oh, Espírito Santo de Deus, trata com a tua verdadeira voz, Senhor, aonde a tua voz ecoa, Pai, todos os joelhos se dobrarão. Então, Espírito Santo de Deus, toca, Mãe, toca. Tem vidas, ó Senhor, para ser tocada. Pai amado, Espírito Santo, perde a mãe, levantou que tal a séria, Pai amado Senhor, eu não preciso tocar para a tua eternidade segurada. Pai amado Senhor, eu lanço, Pai amado Senhor, uma palavra profética, que no nome de Jesus, ó Pai, toda a eternidade que se há dentro deste ambiente, seja lançada por terra agora, seja queimada agora, pelo poder da tua palavra. Pai amado Senhor, não há demônio, não há enfermidade que para diante da tua glória. Então eu lhe peço a Deus, e eu lhe agradeço, ó Senhor, que o Senhor venha, Pai, levantar, Pai, a
da tua palavra. Que o Senhor tire daqui, Pai amado, Senhor, pessoas que levarão a bandeira desta igreja por os quatro cantos desta terra. Que o Senhor, Pai, levante, Pai, como ministro, como missionário. Que o Senhor venha, Pai, honrar, Pai amado, Senhor, a liderança deste ministério. Que vá, Pai amado, Senhor, na liderança, Deus, do círculo de oração ao pastoral, Pai. Qualquer liderança, Pai, venha honrar, venha dar sabedoria, venha estender a tua mão santa e poderosa, Pai amado Senhor. Traga, Pai amado Senhor, cada vez mais, Pai, ovelhas para este aprisco, Pai amado Senhor, para os teus pastores, para os teus líderes, ó Pai, a qual o Senhor confiou, a qual o Senhor levantou, Pai amado Senhor, desta cidade. Oh Espírito Santo, ensine cada vez mais eles, Pai, a conduzir o povo para o teu reino, a conduzir o povo para a tua glória. Então assim eu lhe peço, ó Jesus, e eu lhe agradeço, ó Pai, e todos aqueles que creem em tudo que aconteceu, dê uma salva de palma, porque aquilo que você concordar aqui na terra é ligado no céu.